Olá, pessoal, boa noite. A paz do Senhor para todos aqueles que desejam receber a paz de Cristo. Eu quero ministrar na sua vida alguns momentos de reflexão, de meditação na palavra de Deus. Eu não sei se você conhece, eu sou Neuza Baldini. Eu estou aqui começando no meu trabalho no TikTok, já tenho falado isso. Vou tentar melhorar. Eu não sei se você conhece a história de Ruth, a Moabita. A história dos Moabitas deu-se início lá em Gênesis capítulo 19, quando Sodoma e Gomorra foi destruída e que Ló entrou numa caverna com as suas duas filhas. Ele tinha duas filhas. E Deus deu a oportunidade de Ló sair de Sodoma e Gomorra, ele e a sua família, a esposa e as filhas. E os anjos tiraram Ló de dentro de casa com as filhas pelas mãos, porque eles estavam demorando a sair. Então o anjo do Senhor foi ali e tirou Ló daquele lugar e o levou. E ele foi para uma cidade chamada Zoar, e a Bíblia diz que quando ele chegou lá, o sol brilhou no céu. Porém, naquela caverna, as suas duas filhas cometeram um ato horrível, embebedaram o pai, e a mais velha engravidou, teve um filho do pai, ficou grávida, e a mais nova também se deitou com o pai, e elas embebedaram o pai. Assim diz a Bíblia em Gênesis capítulo 19. E desses dois filhos nasceram os Moabitas e os Amonitas. Então Ruth é descendente deste povo Moabita. Ruth, a Moabita, da qual ela conheceu Noemi. Noemi saiu com Elimeleque, seu marido, de Belém, cidade da terra do pão. Houve uma fome naquela cidade e Noemi sai dali de Belém com seu marido Elimeleque, com seus dois filhos, Malom e Quilion. Chegando em Moabe, onde eles foram morar, seus filhos conheceram ali duas mulheres, uma por nome Ruth e outra por nome Orfa. E essas duas mulheres se tornaram nora de Noemi. Então, a Bíblia diz que quando o marido de Noemi morreu, os dois filhos também morreram e ela ficou viúva somente com as duas filhas, com as duas noras. E então ela resolveu voltar para Belém, para a terra dela, porque ela soube que lá em Belém agora tinha pão, tinha alimento. Porém, as suas duas noras que queriam acompanhá-la, ela disse para elas que elas voltassem para a sua família, para o seu povo, para a sua nação, que ela, Noemi, não tinha mais filho para dar para essas duas noras. Mas, porém, a Ruth resolveu acompanhar Noemi para Belém. Ela disse para Noemi que ela não a deixava e que a partir daquele momento o povo de Noemi seria o povo dela. Onde Noemi morresse, ela também morreria. É Orfa, a outra nora. Mas Orfa voltou para sua terra e Ruth acompanhou Noemi para Belém. Porém, Ruth chega em Belém. Então lá as terras que eram de Elimeleque já não pertencia mais a ele, porque havia sido um parente tinha se apossado daquela terra, que era assim lá naquele tempo. Porém Ruth, a nora e viúva, um dos filhos de Noemi, ela foi logo procurar trabalho e foi trabalhar numa agricultura, numa plantação. Estava havendo colheita nas propriedades de Boaz. Boaz era um parente distante de Elimeleque. Porém, Ruth não sabia. E ela chegando ali, onde as moças estavam trabalhando, o dia inteiro ela trabalhou, colheu grãos, colheu alimento e levou para sua sogra Noemi. Eu estou resumindo a história porque 10 minutos é muito pouco para te contar tudo. O que eu quero te dizer é que eu achei muito lindo que quando ela chegou lá, que ela procurou logo se abrigar num local onde ela viu que tinha trabalho e tinha alimento para ela e para sua sogra, Boaz, este homem com quem Ruth casou depois, disse para ela: o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor. O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão
do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. O que eu quero dizer sobre isso aqui, porque a história de Ruth ela é muito linda, tem que ser contada com mais tempo. Mas ela foi se abrigar ali naquela sombra, onde havia sombra, havia alimento, e Boaz deu ordem aos seus empregados que alimentasse aquela moça, que desse pão, que desse água e que deixasse cair muitos feixes da colheita para que ela tivesse fartura de alimento, de grão para ela e para sua sogra Noemi. Então, quando eu vejo esse versículo que Boaz diz que ela foi bem-aventurada porque ela foi se abrigar sob as asas do Deus de Israel, você vai lá para Salmo 91, que é muito importante quando nós procuramos o abrigo embaixo das asas poderosas do Senhor. Quando nós procuramos descansar sob as asas de Deus. É isso que eu quero falar. A história de Ruth eu conto numa outra hora com mais tempo. Mas o Salmo 91 diz assim, que eu acho lindo, quando você se encontrar, pensar que está sozinho ou sozinha, está sem abrigo, está sem apoio, está sem suporte, está se sentindo desabrigado ou desabrigada, busque a sombra do Todo Onipotente. Neuza, quem é essa sombra? Quem tem essa sombra? O Salmo 91 diz aqui para mim e para você assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, quando nós habitamos embaixo da sombra poderosa das asas de Deus, mas Deus tem asas, irmã Neuza, eu estou dizendo isso como dizendo para você que aonde está a mão de Deus, há sombra, há descanso, há repouso, há alimento. Onde Deus está, quando nós procuramos estar sob a proteção de Deus, Ele nos sustenta, Ele nos fortalece, Ele envia socorro, Ele abre as portas que estão fechadas. Para Ruth, ela era simplesmente uma viúva, sem marido, sem terra, sem propriedade, e aquele homem Boaz se agradou da atitude dela ao vir trabalhar, fazer uma colheita, colher do resto que sobrava, porque era assim que se fazia para os estrangeiros. Mas Boaz deu ordem que ela não só colhesse o resto, mas que os empregados deixassem sobrar, cair para ela feixes em abundância. Lá mais à frente, Boaz se casa com Ruth e desse casamento nasce Obed. Obed é o pai de Jessé, Jessé é o pai de Davi, Davi o pai de Salomão. Então você observa, quando nós tomamos atitudes que agradam a Deus ou que agrada a Deus, essas nossas atitudes vão nos trazer lá mais à frente benefícios. Então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ainda vou ler para você o Salmo 36, 7. 10 minutos passa tão rápido, né? Que eu gostaria de contar para você toda a história de Ruth. Então, o Salmo 36, versículo 7 diz assim: quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eu quero dizer para você nesta noite que eu tentei tocar um hino aqui. Este hino é muito bonito, a letra dele diz assim: sob as asas de Deus, descansando, ainda que é noite, confiando estou. Sob suas asas me acho abrigado, fui redimido, de Cristo eu sou. Descansarei, descansarei, sob suas asas preciosas, descansarei e não temerei, sob asas tão poderosas. Então, que Deus te abençoe nesta noite, que você procure descanso em Deus. Quando faltar, quando o descanso que o homem te oferecer falhar, o descanso de Deus não falha. Se abrigue à sombra do Todo-Poderoso. Eu quero abençoar você, desejar uma noite abençoada, feliz. Talvez eu ainda grave mais um outro vídeo rapidinho. Eu desejo que você tenha paz com Deus, paz na terra,
nessa terra, Neuza, que não existe paz. Existe. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então, paz perfeita só em Jesus Cristo.